Bom dia! Que alegria poder estar com vocês aqui, no nosso Jardim Dom José, aqui no território da Sub de Campo Limpo. E não tem coisa melhor na minha vida de quando eu vou na rua e encontro as pessoas, né? E tenho esse prazer de poder olhar, muitos abraçar, muitos beijar, pegar na mão, tirar foto. É meus momentos de maior alegria como prefeito dessa cidade. Ontem, para vocês terem ideia, eu saí da prefeitura, era 10h30 da noite. Muito trabalho interno, mas quando eu venho para a rua, é algo sensacional. Então, agradecer a vocês por fazerem essa reenergização em alguém que tem essa função difícil de cuidar de uma cidade tão complexa, de 12 milhões de habitantes, né? Então, iniciar agradecendo muito a presença de cada um de vocês nesse momento tão importante da inauguração da nossa CEMEI, aqui Pedro Kassab, que a gente hoje tem duas vitórias aqui, duas ações muito importantes. A inauguração da nossa CEMEI, mas também a homenagem ao Dr. Pedro Kassab. Eu estou bastante feliz. A minha amizade, minha gratidão pelo Gilberto Kassab, não só pelo que foi como prefeito, como me ajudou muito, eu comentei com vocês, no momento da perda do Bruno, hoje como secretário de um grande amigo nosso, um grande irmão, um grande parceiro, nosso querido governador Tarcísio de Freitas. O Kassab é secretário do Tarcísio, ajuda o Tarcísio no dia a dia, no enfrentamento de tantas e tantas adversidades e questões do nosso Estado. Tem sido uma ponte importante entre Estado e Prefeitura. Também essas questões que eu comentei aqui de sustentabilidade, os avanços, como o Padula falou, 5º ano consecutivo que a gente tem sem nenhuma criança faltando sua vaga de creche, por aquilo que o Padula já falou, mas eu queria voltar a reafirmar, porque é muito importante. A creche, a EMEI, a CEMEI, ela não é só para mãe levar a criança porque tem que trabalhar ou tem que fazer alguma atividade. Está dentro do contexto pedagógico. A gente precisa sempre falar muito isso, Alcione. Dizer para as mamães que as crianças que passam pela creche, elas vão ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado, porque é nesse momento de um dia da barriga da mamãezinha até os 6 anos de idade, a maior elasticidade do cérebro, onde vai se formar o cérebro e vai definir, inclusive, questões cognitivas. Então, todas essas criancinhas que estão aqui, elas vão ter um futuro muito melhor, elas vão ter muito mais capacidade de assimilar aprendizados, elas vão ser mais felizes. E é muito importante que a gente comemore todos os dias esse grande avanço de uma cidade de 12 milhões de habitantes ter conquistado isso. E, além disso, não é só ter a creche, todas, 100% em período integral. Tem até cidades aí que têm vaga de creche, mas as crianças ficam umas no período da manhã, outras no período da tarde. Aqui não, aqui são todos os dias. Inclusive, falar das nossas refeições, das creches, 5 refeições, que são nutricionistas que fazem. E hoje aqui, os nossos paulistaninhos, como diz o Padula, eles vão ter aqui, ó, olha que bacana, café da manhã, já foi o leite materno, fórmula láctea infantil, pera e maçã. No almoço agora, eles vão ter macarrão com ragu suíno, acelga refogada, banana nanica. À tarde, leite materno ou fórmula láctea infantil e manga. Da nossa outra turminha de paulistaninhos, que é o infantil, café da manhã, fórmula láctea infantil ou leite integral, pera e maçã. O almoço também é macarrão com ragu suíno, acelga refogada, rúcula, banana nanica. Lanche, fórmula láctea infantil, leite integral. A refeição da tarde, arroz, polenta cremosa, carne moída. Nossa, eu adoro demais isso, gente. Arroz, já até vontade já, né? Arroz, polenta cremosa, carne moída ao molho de tomate e pimentão, couve refogada e manga. Então, é muito importante a gente poder falar, porque a alimentação vai também contribuir muito para as nossas criancinhas se desenvolverem. E aqui, na nossa CEMEI, Pedro Kassab, é período integral. Nós estamos inaugurando as nossas escolas com período integral. Aqui, as criancinhas vão ficar o dia inteiro assimilando o aprendizado. Outra questão também importante, que eu estava falando aqui com o Natalini, que é placa de LED, placas solares, reuso econômico da água, tintas à base de água, os pisos aqui são ecológicos, as telhas metálicas termoacústicas, ou seja, todo um cuidado na construção do prédio para dar uma boa qualidade para os aluninhos e para os nossos professores, para os diretores, para o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, né? Então você também tem um ambiente agradável para poder estar trabalhando. E eu fico feliz demais da gente poder estar aqui nesse dia, lembrando que o Dia Mundial da Alfabetização é no dia 8 de setembro. Então a gente está aqui no mês da alfabetização, poder inaugurar
aqui essa CEMEI. Só nesse ano, só em 2025, essa é a 14ª unidade escolar que eu inauguro. E tem mais um monte para inaugurar aí. Tem um monte para inaugurar. Gente, estou feliz demais com a presença de vocês. Obrigado, Gilberto Kassab, Cláudio Kassab. Uma honra poder inaugurar esse equipamento e uma honra poder, na inauguração desse equipamento, fazer homenagem ao doutor Pedro Kassab, que foi médico, uma pessoa exemplo, como o Kassab falou aqui, tem os 6 filhos formados pela USP, foi um exemplo na educação, um exemplo nas áreas que atuou e que deixou esse grande legado, esse grande exemplo. Tenho certeza absoluta que toda a memória, a trajetória do Dr. Pedro Kassab vai fazer com que as nossas criancinhas aqui sejam inspiradas para que eles tenham também um grande futuro. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Forte abraço, gente. É uma alegria a gente poder estar aqui nessa região do Campo Limpo, uma área muito periférica, poder entregar essa CEMEI com muita qualidade. É o 14º equipamento de educação que eu entrego só esse ano. Tem muitos ainda a vir pela frente. Aqui nós vamos ter escola em período integral, que acho que é super importante, com uma qualidade muito grande com relação à questão do prédio, sustentabilidade. 49% de toda a energia aqui vai ser fornecida através de placas fotovoltaicas, água de reuso, a questão de uso de tinta à base de água, ou seja, um cuidado muito grande com a questão do meio ambiente. As criancinhas aqui, como eu disse, período integral, com boa alimentação, bons professores, bom material didático. Sem dúvida nenhuma, a gente vai estar cuidando, a gente está cuidando do futuro dessas crianças para que elas possam ter um bom futuro e abraçar as oportunidades. E, além disso, o outro ganho é a gente poder homenagear o Dr. Pedro Kassab, né, esse médico, educador, uma grande figura, pai do nosso ex-prefeito Gilberto Kassab. Então a gente faz essa homenagem aqui ao Dr. Pedro Kassab, uma homenagem muito justa, que eu espero que toda a trajetória do Dr. Pedro Kassab faça com que inspire essas crianças aqui para que elas possam progredir bastante na vida. Prefeito, em relação à questão dos mototáxis, gostaria do senhor para falar conosco, por gentileza, sobre a posição da Prefeitura em relação a essa decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Eu acho que tem pessoas que não estão satisfeitas em ter havido só 483 mortes de acidentes de moto no ano passado. Me parece que tem gente que está querendo que tenha mais mortes, porque é uma irresponsabilidade numa cidade com 1.300.000 motos, você cogitar a liberar esse tipo de transporte que sabidamente será um indutor de acidentes e de óbitos. Isso é claro, é óbvio, ninguém nega isso. Inclusive o próprio desembargador citou isso, que é muito... reconhece o trabalho da Prefeitura nessa batalha contra essas grandes empresas que só visam o lucro, mas o que a gente precisa do judiciário é mais do que isso. É uma visão mais ampla daquilo que é a legislação, que é a defesa da vida das pessoas, a defesa da dignidade. E aí, mais uma questão, quando o desembargador fala que a legislação federal diz que quem regulamenta, quem disciplina a questão da legislação sobre trânsito e transporte é o governo federal, esqueceu ele de dizer que o próprio governo federal tem a lei, que é o Plano Nacional de Mobilidade. É a lei do governo federal que diz que cabe aos municípios a regulamentação e autorização ou não, e nesse Plano Nacional de Mobilidade não autoriza o transporte de passageiros em moto por aplicativo. E por que não autoriza? No artigo 11, 11A e 11B está muito claro o que eu estou te falando, e em especial no artigo 11B ele fala que aquela legislação que regulamenta o transporte por aplicativo só vale para carro, porque ele diz que é só para quem tem carteira de habilitação B. Carteira de habilitação B é para quem dirige carro. Ele exclui a carteira de habilitação A, que é para motociclista. Uma vez que ele exclui a carteira de habilitação A, obviamente ele exclui o transporte de passageiros em moto. Então, fico muito preocupado, triste, com relação a uma leitura equivocada, né? Eu nem sou juiz, está muito fácil de fazer essa leitura, porque está lá, né? Saber ler a gente sabe, está muito claro lá, está escrito, e ele dizer que a legislação federal que regulamenta realmente pode ir por essa linha, mas a regulamentação está feita no Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, 11A e 11B, além do que tem uma lei estadual que diz que os municípios que autorizam ou não autorizam o transporte de passageiros em moto. Então, é um dia triste para a cidade de São Paulo, é um dia triste para a vida, é um dia triste para a falta de responsabilidade e com a falta de carinho e amor pela vida das pessoas. Vai recorrer, prefeito? Obviamente, vamos recorrer. Aguardar ser publicado o acórdão. Nós vamos entrar com embargo de declaração agora, iremos recorrer, porque não tem o menor sentido, evidentemente temos que respeitar
mas eu acho que o próprio desembargador, meu xará, vai compreender a minha angústia com relação a um tema desse. Eu estou vendo, acompanhando, ontem eu estava com 87,6% dos meus leitos de hospitais ocupados. Nós vamos ter um número de acidentes enorme, número de mortes enorme, vai lotar os nossos serviços de saúde, até porque o acidente de moto que gera questões ortopédicas, o período de permanência no hospital é muito maior, as cirurgias ortopédicas são caríssimas e eu tenho só hoje 300 pessoas que estão fazendo recuperação nos centros de reabilitação porque tiveram acidentes de moto. Então é algo irresponsável imaginar a permissão desse tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, a Lei Costa deu alguma indicação de como os deputados do MDB devem conduzir a anistia e de que forma o senhor vai trabalhar para ajudar? Olha, a nossa questão primordial é pacificar o país. Essa é a nossa palavra de ordem. Se a pacificação requer atuações para que vote a anistia, para que a gente compreenda alguns exageros que o STF tem cometido, inegavelmente, a pessoa pode ser de direita ou de esquerda, mas é inegável o que está acontecendo, pode ser um caminho. Então, o que tem dentro do MDB de discussão é trabalhar pela pacificação do país. Trabalhar pela pacificação do país é fundamental para que as pessoas possam ter a economia reativada, a gente possa ter geração de emprego e renda e a gente possa ter as famílias vivendo com felicidade. Não dá para viver nessa guerra total, já tem guerras de partido, agora tem guerra de judiciário. A gente precisa trabalhar pela pacificação. Esse é o nosso lema, é o que a gente vai trabalhar. De que forma o senhor pretende contribuir? Eu pretendo contribuir colocando todas essas questões da maior cidade da América Latina, a cidade que tem 12 milhões de habitantes e que tem uma preocupação com o andamento do país, tem uma preocupação com a geração de emprego e renda, que tem uma preocupação com a consolidação, a democracia. Então é levar essas questões para os nossos deputados do MDB e os demais deputados, que eu tenho relação com vários deles, principalmente aqui da bancada do Estado de São Paulo, de que não dá para ver tudo isso acontecer e fingir que não está acontecendo, fingir que está tudo bem. A gente precisa ter ações para que a gente tenha uma pacificação e que tenhamos, evidentemente, a não aceitação e, em hipótese alguma, de julgamento imparcial. Prefeito, mas qual que é a sua opinião em relação ao texto? O senhor defende o texto para anistia ampla e restrita, que colocaria também os financiadores e os executores, ou apenas para as pessoas que vandalizaram? Olha, o que eu entendo? O vandalismo ele tem que ser punido de forma rigorosa. Agora, é óbvio que alguém que pegou um batom e fez uma pichação numa estátua, que está absolutamente errado, não é compatível 14 anos de prisão. Todo remédio na dose exagerada, ele vira um veneno. Até remédio você tem que ter a dose certa. Não dá para imaginar que essas penas altíssimas de pessoas que eram rezadores de terço, pessoas que eram vendedores de cachorro-quente, ficarem pegando pena de 14, 15, 16, 17 anos, não existe razoabilidade nisso. Não existe. Isso não está correto. Isso é desproporcional. A dosimetria é uma questão fundamental em tudo na nossa vida, ainda mais na justiça. Se em tudo na vida a dosimetria é fundamental, até para você, para dormir, para trabalhar, para tomar remédio, para comer, tudo é importante. A justiça é da onde se espera o maior nível de dosimetria. E quando você tem umas penas dessas exageradas, é óbvio que tem algo que está errado. Lembrando que todo esse processo começou com a instalação do inquérito das fake news, que não foi provocado pelo Ministério Público, que já está errado, foi provocado de ofício por ministro do STF, que designou o Alexandre de Moraes como relator e que ele não é prevento, e todos esses casos foram preventos para ele. Então, começou tudo errado. A gente precisa corrigir esse rumo, a gente precisa punir rigorosamente quem cometeu qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de vandalismo. Agora, o texto, a gente tem que esperar terminar esse processo, que infelizmente é um processo que todo mundo já sabe o resultado, por aí já começa errado, mas esperar a conclusão e definir o que vai ser feito. Eu não tenho uma ideia de texto para te falar aqui agora. Você tem a versão ainda, depois eu vou passar para... Prefeito, ainda sobre a anistia, alguns analistas trazem a visão de que o projeto fortalece o Tarcísio nessa articulação e abriria um caminho para o senhor poder ser governador. Como é que o senhor analisa isso? Eu não digo que esse processo fortalece o Tarcísio. O Tarcísio está fazendo um papel importante, que é isso que eu acabei de falar, que é buscar a pacificação. O trabalho do Tarcísio é buscar a pacificação, seja
nessa situação ou qualquer outra situação. A gente não pode estar vivendo o tempo inteiro nesse nível de conflito. Não é razoável que o país fique o tempo inteiro vivendo em nível de conflito. Nós temos tudo para ser uma grande nação, um grande país, ter a nossa população feliz e podendo se desenvolver. Então a gente tem que pacificar. O que o Tarcísio está fazendo é buscar a pacificação. Quais são os caminhos para isso? Né? Aí são os diálogos, é poder demonstrar que a gente não pode aceitar exageros, que a gente precisa ter dosimetria, que a gente precisa ter um julgamento imparcial. Não dá para ter julgamento imparcial, gente. Como que alguém vai concordar com isso? Mesmo que seja do PMDB, do PL, do PT, a imparcialidade é a questão fundamental da democracia. Se você tem um julgamento imparcial, como é que você tem 5? Por que não deixou julgar com os 11? Por que são 5? Um advogado do Lula, o outro é inimigo do Bolsonaro, o outro é indicado pelo Lula, ministro do Lula. Quer dizer, não tem imparcialidade nisso. Não tem imparcialidade. Vamos ser coerentes, não existe imparcialidade. Se não tem imparcialidade, vai ter justiça? Não vai ter. Podia até acontecer esse julgamento com os 11, aí tudo bem. Bom, então foi mais ampla a discussão. Mas a condução dos processos, né, foram totalmente equivocados e está gerando todo esse problema e todo esse nível de contestação. Mas abre caminho para o senhor ser governador? Não, eu acabei de falar ali que o Gilberto Kassab foi o prefeito que mais tempo ficou depois da redemocratização. E eu vou superar ele. Aqui a Lê, o Eliezer e depois a nossa imprensa jovem. A Lê, pode falar. Prefeito, a gente tem instalação de 2 CPIs na Câmara hoje, do Jardim Pantanal e Habitação Social. Uma palavra sua sobre isso, como é que a Prefeitura está observando esses trabalhos, qual é o trabalho com a base governista lá na Câmara? O que a gente entende é de que já tem as CPIs abertas, né? Então houve aí essa interferência da Justiça num poder autônomo, independente que é o Legislativo. Está feito, né? Não tem mais o que fazer. Mas é importante que eu tenho falado com eles, inclusive eu falei hoje de manhã com o Alessandro Guedes, do PT, falei com o Isaac, do PL, cada um em uma das CPIs. Com o próprio Alessandro Guedes, eu falava para ele, Alessandro, não vamos politizar, aquelas pessoas do Pantanal sofrem, chove, enche de água, né? Não é a gente ficar politizando, vai chover, aí ninguém vai lá fazer política de ajuda às pessoas. A gente precisa tratar desse tema com muita seriedade e a Prefeitura já está fazendo. Nós já temos o plano Recupera Pantanal. Serão 4.000 famílias que deverão ser realocadas naquele local. Começa com 1.000. Nós estamos fazendo a selagem. A selagem é as assistentes sociais indo de casa em casa para poder saber quais são as pessoas, quais são as casas, para que a gente faça a indenização deles, ninguém vai deixar os desamparados, para que a gente dê provimento habitacional para as pessoas. Elas vão sair de uma área de risco para ir morar com dignidade, né? Então, fora as ações de obra civil que a gente vai ter lá, e a questão também do HIS, a Prefeitura já tomou todas as ações, eu já publiquei o decreto, estamos multando as empresas, existe um trabalho conjunto nosso com o Ministério Público, ou seja, todas as ações estão sendo feitas. O que eu tenho pedido a eles, e é importante que a população, os ouvintes da CBN entendam isso, é que não pode ter uma ação política para atrapalhar o andamento daquilo que a Prefeitura está fazendo para as pessoas e para apurar e para punir quem fez ilícitos. Então, a gente só não quer isso, que do trabalho que está sendo desenvolvido, eles usem para poder parar o trabalho que está sendo realizado, né? Então, principalmente nessa questão do Pantanal. É algo que toca o meu coração. Eu fui lá, né? Você vê as casas todas cheias de água, porque eles colocaram a casa dentro da várzea, não tem outra alternativa a não ser remover algumas e com algumas obras poder manter aí sim outras, né? Então a minha preocupação é isso, que a CPI não seja um instrumento político para poder fazer uma política baixa, que o vereador Alessandro Guedes me garantiu que não fará, e eu acredito que ele é um vereador sério, de que não usem a CPI para fazer política baixa e atrapalhar o andamento dos trabalhos que a Prefeitura está desenvolvendo. Porque remover as pessoas do seu local, mesmo dando atendimento habitacional, é difícil. As pessoas se apegam àquele local, elas são pessoas que estão sensíveis por conta de todos os problemas que vivem. Então a gente precisa tratar isso com muito cuidado, muita cautela e muito carinho. Então a minha expectativa, e que eu peço à Câmara Municipal, responsabilidade, tratar os temas com responsabilidade. Faça as suas ações, fiscalize, cobre, dê sugestões, serão sempre muito bem aceitas, né? Mas eu não vou aceitar só politicagem para poder atrapalhar aquilo que a Prefeitura está desenvolvendo para as pessoas. Perfeito. Eu vou voltar sobre a questão dos mototáxis, só a questão da regulamentação em 3 meses. A Prefeitura vai avançar nesse assunto? Esse assunto específico vai ser tratado pela Prefeitura, da regulamentação? Tá. O que acontece? A gente tem o motofrete. Essa pergunta é muito importante.
o motofrete ele é regulamentado. Tanto é que a gente tem o serviço de motofrete. Quem entrega a mercadoria, uma pizza, né, os motoboys na cidade. Na regulamentação dessa atividade, já prevê lá que a moto tem que ter o mata-cachorro, que o motociclista tem que ter o protetor do cotovelo, tem que ter o equipamento de proteção do joelho, já tem uma série de obrigações. Pergunto-lhe, alguém respeita? É impossível você fiscalizar, e a gente tem que ser sincero nisso, 1.300.000 motos. Dessas 1.300.000, 700.000 de motociclistas que usam da sua moto para poder trabalhar e ganhar honestamente seu sustento. Mas não tem como fiscalizar, não existe uma condição de que a gente vá conseguir fazer com que as pessoas respeitem. Veja você que há pouco tempo atrás vocês noticiaram uma senhora que foi morta, era transportada por um motorista de aplicativo que não tinha carteira de habilitação, porque ele fraudou. Essas empresas elas só querem ganhar dinheiro, elas não se preocupam em ter um sistema que garanta que aquele motociclista vai estar exercendo a atividade dentro das regras e com condições de fazer aquela atividade. Hoje já existe uma regulamentação de que eles têm que ter curso, eles não têm o curso, as empresas cadastram as pessoas sem carteira de habilitação, sem curso, ou seja, a gente precisa trazer essa questão para a realidade, porque nós estamos falando não só de uma atividade comercial, que isso é secundário, terciário, o que é o principal é vida, nós estamos falando de vida das pessoas, né? Então vocês sabem, vocês jornalistas acompanham, as pessoas acompanham, é impossível você regulamentar algo que as empresas não cumprem, que os motociclistas não vão cumprir e que a gente vai gerar acidentes e mortes em São Paulo. Então eu vou até últimas consequências para poder demonstrar que essa atividade em São Paulo ela não é possível porque vai gerar acidentes e mortes. Vou recorrer ao STF, recorrer ao STJ, vamos até as últimas consequências e principalmente orar bastante para o desembargador para que ele sinta no seu coração o que é tomar uma decisão onde vai gerar acidentes e mortes para muitas pessoas, milhares de pessoas. Ali é a nossa empresa jovem. Qual é o nome da repórter? Bom dia, meu nome Bom dia. Santos Maia. Fala mais alto um pouquinho, começa de novo. Bom dia, meu nome é Sofia Santos Maia, do Imprensa Jovem Betim. Eu queria te perguntar, quais são os outros projetos previstos para essa região? Sofia, aqui a gente tem muita coisa que a gente está previsto aqui. A gente vai ter um céu aqui pertinho, né? Aqui mais nessa região a gente vai ter a canalização do Córrego do Freitas. A gente tem uma previsão de fazer aqui um armazém solidário. Então existe um conjunto de ações que a gente está fazendo em toda a cidade, né? Muito especial também aqui nessa região do Campo Limpo. Um pouquinho mais para frente, a gente está resolvendo lá um problema grave do Capão Redondo, que é do alagamento com piscinão que a gente está fazendo. A extensão que a gente vai fazer da Caldeira Filho, os 2 viadutos por cima do piscinão, ou seja, um conjunto de obras que vai ajudar bastante todo esse território aqui e vai melhorar com certeza absoluta a qualidade de vida das pessoas.